Você já se sentiu invisível? Já teve a sensação de que, se desaparecesse amanhã, o mundo continuaria seu curso indiferente, como se você nunca tivesse existido? Essa é uma angústia moderna, nós pensamos. A angústia do indivíduo perdido na multidão. Mas, em 1846, um jovem autor de 24 anos chamado Fyodor Dostoiévski mergulhou fundo nessa ferida da alma humana com seu romance de estreia. Um livro que não falava de heróis, generais, aristocratas, mas de gente pobre. E no coração dessa obra pulsa a vida de um dos personagens mais comoventes e profundamente humanos de toda a literatura, Makar Alexievich Tchevutchkin. Hoje não vamos falar apenas sobre um livro, vamos dissecar uma alma. Vamos entender a complexa e trágica personalidade do homem que deu voz a milhões de outros homens e mulheres esmagados pela vida. Quem é, de fato, Makar Tchevutchkin? E por que sua história, escrita há quase 200 anos, ainda ecoa com uma força tão brutal em nossos corações? Fique conosco e descubra a anatomia da alma de um homem comum. Para entender Makar, primeiro precisamos entender o seu mundo. Ele é um funcionário público de baixo escalão, um copista. Sua função na engrenagem do Império Russo é transcrever documentos. Dia após dia, a mesma tarefa mecânica. Ele não cria, ele copia. Sua identidade profissional é a de ser um reflexo, uma sombra. E essa condição externa molda brutalmente sua psicologia. A primeira camada da personalidade de Makar é uma humildade que beira a autoanoação. Ele não se vê apenas como pobre, ele se vê como insignificante, quase sub-humano. Ele escreve: "Sou um homem simples, sem instrução." Essa frase, repetida de várias formas, é o seu mantra e sua prisão. Ele internalizou a hierarquia social de uma forma tão profunda que acredita ser inerentemente inferior. Sua pobreza não é apenas uma condição financeira, é uma mancha em sua alma, uma prova de sua própria falta de valor. Isso o torna terrivelmente vulnerável. Qualquer olhar de desprezo, qualquer comentário maldoso o destrói por dentro. Ele não tem a armadura do orgulho para se proteger. Ele é uma ferida aberta, caminhando pelas ruas frias de São Petersburgo. Mas seria um erro ver Makar Tchevutchkin apenas como uma vítima passiva. Dentro daquele rato assustado, Dostoiévski planta a semente de uma humanidade extraordinária, uma sensibilidade quase dolorosa. Makar sente tudo com uma intensidade avassaladora. E é essa capacidade de sentir que o eleva acima de sua condição miserável. O motor de sua vida, o sol do seu universo sombrio, é seu amor por Varienka. Não é um amor romântico convencional, é algo mais complexo, paternal, protetor, platônico e, acima de tudo, existencial. Varienka é a única pessoa no mundo para quem ele não é invisível. Através de suas cartas, ele pode ser alguém. Ele pode expressar seus medos, suas pequenas alegrias, suas observações. A correspondência com ela é a prova de que ele existe. E por essa prova, ele sacrifica tudo. Ele vende seu uniforme para comprar uvas para ela. Ele passa fome para lhe enviar doces. Ele se endivida por um pequeno presente. Para um homem que não tem nada, esses gestos não são pequenos. São atos de heroísmo absoluto. Ele se priva do essencial para dar a ela o supérfluo, porque a alegria dela é o seu único alimento espiritual. Sua sensibilidade não se limita a Varienka. Ele chora pela morte de um colega pobre, se desespera com a miséria da família Gorshkov. Ele tem uma capacidade de empatia que os homens importantes do seu mundo perderam há muito tempo.
No entanto, essa mesma sensibilidade é sua ruína. Ele não consegue desenvolver a casca grossa necessária para sobreviver. Cada tragédia ao seu redor é uma facada em seu próprio coração. Em meio a tanta privação, Makar descobre uma nova dimensão para sua existência: a literatura. Quando Varienka lhe envia livros de Pushkin e Gogol, uma janela se abre em sua mente. E aqui vemos talvez o traço mais fascinante e comovente de sua personalidade: a busca desesperada por dignidade através da autoexpressão. Ao ler, ele percebe que os sentimentos, as angústias e as observações que ele achava serem apenas suas podiam ser transformadas em arte. E ele tenta fazer o mesmo em suas cartas. Ele começa a se preocupar com o estilo. Ele escreve sobre a paisagem urbana, sobre as pessoas que vê. Ele tenta descrever seus sentimentos com mais clareza, com mais arte. A caligrafia, que antes era apenas seu ganha-pão mecânico, agora se torna um veículo para sua alma. Ter um bom estilo significa para ele ter uma alma digna, ter algo a dizer que mereça ser lido. É uma tentativa comovente de provar a si mesmo e a Varienka que ele é mais do que um copista pobre. Ele é um homem com um mundo interior. A literatura se torna seu único campo de batalha pela autoestima. Mas, fiel à sua natureza, até mesmo essa busca é marcada pela insegurança. Ele se compara aos grandes autores e se sente um verme. Ele se envergonha de seus próprios textos. Mesmo em seu refúgio mais íntimo, a sombra de sua pequenez o persegue. Ele anseia por ser autor de sua própria vida, mas se sente eternamente condenado a apenas copiá-la. A personalidade de Makar Djevutkin, portanto, é um mosaico trágico, uma insegurança paralisante em conflito com uma sensibilidade gigante, um amor sacrificial que lhe dá um propósito e uma busca por dignidade através das palavras. Mas o que acontece quando o único pilar que sustenta essa frágil estrutura desmorona? No final do livro, Varienka, para escapar de sua própria miséria, aceita se casar com um homem rico e o deixa. Não é apenas uma carta de despedida. É a ata da desintegração de uma consciência. Sem Varienka, para quem escrever, seu estilo desaparece. As frases se tornam quebradas, desesperadas. Ele escreve: para quem vou escrever agora? Para quem vou chamar de minha Varienka? Onde vou encontrar estilo? Ele não perdeu apenas a mulher que amava. Ele perdeu a seu propósito, sua identidade, sua própria razão de existir. O espelho que o refletia como um ser humano se quebrou. Ele volta a ser apenas um rato, um ninguém, uma sombra. Sem sua correspondência, ele deixa de ser. A tragédia de Makar Djevutkin não é a sua pobreza material, mas a fragilidade de uma alma que dependia inteiramente de outra para se sentir real. Dostoiévski nos mostra que a pior pobreza é a do espírito, a de não ter um lugar no coração de alguém. Makar é o homem invisível que vive em todos nós. A parte de nós que teme o julgamento, que ama desesperadamente, que busca sentido em meio ao caos e que, acima de tudo, só quer ser vista. E é por isso que, quase 2 séculos depois, sua voz trêmula ainda nos assombra e nos comove. Se essa análise ressoou em você, e se você acredita que as histórias dos homens pequenos são as que mais nos ensinam sobre a humanidade, deixe seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe nos comentários qual outro personagem literário você gostaria de ver analisado aqui. Obrigado por assistir.